capítulo 1, versículo 9. Se o seu filhotinho não conseguir ficar calado agora, tem o berçário. Você pode subir para o berçário e ficar com ele lá. Por favor. Ok? Então, se ele não conseguir, a partir de agora na mensagem, nós temos o ambiente certo para as crianças e para os bebês. Então, você pode levar seu filhotinho para lá e ficar com ele lá. Tá bom? Mesmo que ele esteja acordado, se ele ficar rindo, ele vai distrair a atenção das pessoas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Você pode ler comigo? Está aqui na tela. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Só você agora. O Natal de 2016 pode mudar sua vida? Esse é o risco que nós corremos. O risco que nós corremos, irmãos, é sermos infectados pelo mundo e fazer do Natal uma programação consumista. Fazer do maior evento da história humana uma refeição familiar apenas. Para muitos o Natal é uma comida de ceia. Para outros é uma troca de presentes. E se você, pai querido, não for firme com os seus filhos, eles vão achar que o Natal é receber presentes. Mas o Natal é muito mais do que isso. Natal é uma mudança de conduta. Deus mudou para sempre a história humana no Natal. Nesse momento que a gente chama de Natal. Deixa eu ver se funciona esse negócio aqui. Funciona, só que é do lado de cá. Para isso a gente precisa pensar um pouco no significado do primeiro Natal. De fato, do nascimento de Jesus. Quando a Andréia fez o convitinho dessa apresentação, ela fez o convite com ênfase no aniversário. E eu achei meio estranho. Falei assim, Andréia, que história é essa de aniversário? Mas é que o Natal não é nada mais, nada menos do que a celebração do aniversário de Cristo Jesus. Nós que enfatizamos o aspecto infantil do nascer, mas a data celebrada, ainda que não seja a data exata da história e do calendário, é exatamente isso, um aniversário. E no aniversário, a gente lembra da pessoa. Quando alguém comemora o seu aniversário, lembra de quê? Da sua mãe? Lembra, Elvis? Você diz, Elvis, é seu aniversário. Que bom, estou lembrando. Não, ninguém lembra de outra pessoa. No seu aniversário, quando alguém te visita, as pessoas estão preocupadas com você. Então, no Natal, nós temos que estar preocupados com quem? Só com Jesus. Não é com árvore, com enfeite, nem mesmo com a igreja. Nós temos que estar preocupados com a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o significado do Natal. E esse primeiro Natal tem alguns valores que nós precisamos, então, aplicar nas nossas vidas. São valores extremamente importantes. Em primeiro lugar, o Natal define o bem máximo nesse mundo, no qual vale a pena investir, que é o ser humano. Esse é o primeiro valor que o Natal de Jesus revela. O que vale é gente.
E, irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos enfatizar esse valor, porque nós estamos extremamente materialistas. Nós estamos materialistas porque normalmente nós pensamos só em nós. Nós pensamos no nosso conforto. Nós temos dificuldade de nos adaptarmos quando o conforto acaba e nós temos que sofrer, por exemplo. Nós temos dificuldades em pensar no bem do próximo. E o Natal traz esse valor. O ser humano é o valor máximo na face da terra. E, queridos, o Senhor foi tão simples, tão singelo na definição desse princípio, que Ele, inclusive, indicou qual é o ser humano mais importante que existe. Você sabe qual é o ser humano, para você, mais importante que existe? O próximo. Olha que interessante. Tão fácil, tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de cumprir. Porque talvez você fale assim, não, o ser humano mais importante é Jesus. Mas se você não fizer o bem ao próximo, Jesus mesmo já disse, você não fez nada para mim. Ele falou, olha, se você está achando que o relacionamento comigo é um relacionamento eclesiástico, templário, litúrgico, adoracional, e esquece de cuidar do seu próximo, você está longe de mim. Ele disse isso quando contou aquela famosa ilustração da pessoa que não visita o preso, não cuida do enfermo, não veste o nu e não mata a sede do sedento. E ele diz, quando você faz isso a um destes meus pequeninos, você faz a mim. Porque o bem maior é o próximo. Não o próximo do seu sangue. Porque alguns de nós estamos e ficamos satisfeitos quando cuidamos do nosso sangue. Mas, meu irmão, minha irmã, se você é um cristão e só cuida do seu sangue, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho vai para muito além do sangue. O Evangelho é cuidar do próximo. Nessa semana, eu fiquei profundamente impactado com a demonstração de pura graça efetivada pelos colombianos de Medellín. Quando na terça-feira eles fizeram na quarta-feira eles fizeram uma celebração no estádio e honraram os mortos no acidente daquele voo. Queridos, foi graça porque eles não tinham necessariamente obrigação. Normalmente nós não vemos uma manifestação de carinho para com estranhos. Nós não vemos um coração derramado em favor de estranhos. Normalmente nós vemos em função das pessoas que nós conhecemos. Mas eis que um povo que desconhece, o acidente não foi com o avião da Colômbia, não foi com pessoas da Colômbia, mas eles se reuniram, eles se organizaram e eles celebraram, pedindo que Deus consolasse os entristecidos. Isso é graça, irmãos. E foi tanta graça revelada que o exemplo deles foi citado no mundo inteiro. Uma vez uma mulher foi num jantar em que Jesus estava e Jesus foi muito maltratado. Mas aquela mulher reparou isso e chorou sobre os pés de Jesus e enxugou os pés dele com os cabelos. E Jesus disse assim, o que ela fez vai ser dito em todo o mundo. Queridos, o que os colombianos fizeram foi dito em todo o mundo, porque o mundo está desacostumado com manifestações da graça. O mundo perdeu o referencial da graça de Deus, porque a igreja perdeu o sentido do Natal. Perdeu o sentido de Jesus. O sentido de Jesus é quando eu coloco o ser humano em primeiro lugar. E eu me preocupo com ele. Que nesse Natal você possa mudar. Que nesse Natal, que para nós começa a ser celebrado hoje, você saia daqui com sede de abençoar pessoas. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, pessoas que você não conhece, que vão cruzar o seu caminho, mas tenha como valor máximo investir no ser humano. Mas esse primeiro Natal ainda tem outros valores. O Natal define o verdadeiro significado da humildade.
E a humildade em relação a Jesus é abrir mão dos próprios direitos. Abrir mão dos próprios direitos. Queridos, se tem uma coisa que nós gostamos é de ter direitos. Fala a verdade. Quem não gosta de um direitinho? Quanto mais, melhor. De não ter o seu direito usurpado, a sua liberdade quebrada. E, irmãos amados, como nós somos resistentes a abrirmos mão voluntariamente dos direitos que nós temos. Se nós pegamos uma cadeira, nós temos dificuldade em abrir mão daquela cadeira. Se nós estamos numa fila, nós temos dificuldade em ceder o lugar da frente para outras pessoas. E vigiamos quem quer roubar o nosso lugar. Nós não queremos ceder os nossos direitos. E de repente, queridos, num dia único, numa noite singular, estrelada, marcada até por uma estrela especial, o Deus vivo e verdadeiro, poderoso, majestoso, incrivelmente grande, se limita a ponto de nascer um bebê. Isso é abrir mão de direitos. Isso se chama humildade. É entregar-se para ser cuidado, aquele que cuida de todas as coisas. Irmãos, nós temos uma briga com a humildade. É muito mais fácil ser orgulhoso. É muito mais fácil a esposa ou o marido serem orgulhosos do que dizerem assim: eu estava errado. É muito mais fácil o filho ficar emburrado, entrar no quarto, fechar a porta, do que abaixar a cabeça e dizer assim: eu estava errado, me perdoe. Nós temos problema com a humildade, porque a humildade parece que é uma espécie de vergonha, que é uma espécie de ação medrosa. Mas, amados irmãos, a ação mais corajosa que alguém pode fazer na vida é se humilhar, é se abaixar, é realmente abrir mão do seu direito em função do próximo, é abrir mão do seu conforto para que o próximo seja abençoado e tenha as suas necessidades resolvidas. Por isso, nesse Natal, o desafio de Deus para você, o desafio de Jesus para a sua vida, é ser humilde. E, queridos, o humilde, a primeira coisa que deixa de fazer é criticar os outros. Sabia disso? O humilde não olha o outro dos pés à cabeça, fazendo um escaneamento e falando: fulano não serve. Se na sua vida, no seu coração, existe uma brecha para achar que alguém não serve, que alguém não é suficientemente bom para você, falta humildade na sua vida, e você não conhece o cristianismo. Queridos, eu creio que vai ser uma surpresa fantástica no céu, quando nós olharmos para o lado esperando ver muitos cristãos que congregam conosco, tanto nessa quanto de outras igrejas, que louvam ativamente, que são extremamente fiéis no seu dízimo, que são super presentes, e de repente a gente procura e fala: uai, fulano não está aqui no céu. Porque, queridos, no céu não entra ninguém que é orgulhoso. No céu não entra uma única pessoa que despreza os outros. Porque se você desprezar um único ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, você não é digno do reino dos céus. Por isso as crianças são fantásticas. Certa vez Jesus tomou uma criança, colocou ali no seu colo, está registrado lá em Mateus capítulo 18, e disse assim: olha aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês, discípulos orgulhosos. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos céus. Ah, irmãos, e as crianças são humildes. Sabe quem estraga as crianças? É papai, mamãe, vovô, vovó. Hoje tia de escola. Porque elas são naturalmente humildes. Essa humildade está presente na vida delas. Elas brigam umas com as outras de manhã e de tarde, brincam sorridentemente e não estão nem aí. Uma vez o Mateus chegou e tinha brigado na escola e o trem foi feio.
Até me chamaram lá para conversar. E eu pensei assim, filho, você vai querer voltar? Eu falei, vou, pai, não posso não, tem que ir lá, fulano está lá. Porque não interessa com quem ele brigou. Aquele coração humilde ainda não tem espaço para guardar um negócio chamado mágoa. A mágoa está presente no coração do orgulhoso, do coração do que não respeita o próximo, no coração daquele que não sabe perdoar. Por isso o Natal traz a humildade que lava as nossas almas. O Natal não é grande porque ele é colorido, iluminado e tem uma grande árvore de Natal. E não tem problema nenhum ter iluminação e grande árvore de Natal. O Natal é grande porque Jesus Cristo revela a humildade. Ele abre mão dos direitos. O grande Deus nasce homem para viver no nosso meio e ensinar durante toda a sua história a ser o melhor homem. Se você passar aí na sua mente e lembrar dos grandes nomes da história, qual deles você sabe que lavou o pé dos seus servos? Passei aí. Quem sabe Alexandre o Grande, ou César, ou algum dos faraós? Não, quem sabe um filósofo, Sócrates? Sabe quem lavou o pé dos seus servos, dos seus discípulos? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Natal é o significado da humildade. Se você tem falta de humildade, mude a sua história no Natal. Mas existe ainda um terceiro significado. Natal define a sociedade mais perfeita da humanidade. A família. Você pode ler comigo? O Natal define a sociedade mais perfeita da humanidade. Você pode ler de novo um pouquinho mais forte? O Natal define a sociedade mais perfeita da humanidade, a família. Irmãos, nós podemos confiar na família. A família não foi projetada por nenhuma sociedade. A família não é fruto da evolução humana, casualmente explodida aqui por um desvio molecular de algum gene maluco. A família foi projetada no céu. A Trindade reunida numa conferência santa entendeu que a melhor forma de se viver é em família. E é isso que o Natal revela. Uma família simples, nem era uma das famílias mais poderosas. Sequer uma família de classe mais elevada, mas uma família onde havia um amor genuíno entre um homem e uma mulher, e um desejo sincero de receber um filho. E o Senhor estava dizendo, eu tenho prazer nessa sociedade. A sua família é a sociedade mais perfeita que tem na face da terra. E não só a sua, mas a família do seu vizinho, e do lado, não interessa nem a fé de ninguém. Porque, queridos, a família é uma bênção universal de Deus. Uma família abençoada vai ser encontrada numa região cheia de budistas, ou de islâmicos, ou de ateus, não interessa. A família é uma bênção universal. Nas famílias nascem crianças, os professores do cristianismo. Porque, queridos, se nós temos que nos tornar como uma criança para sermos dignos do reino dos céus, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou professores de cristandade, de cristianismo, dentro de cada casa. O que nos falta é humildade para aprender com os nossos filhos e com as crianças que nos cercam. Por isso nós temos que defender a família. Você tem que defender a sua, meu amado, minha amada. Você tem que se arvorar e se armar quando o inimigo atacar a sua casa. E deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo tem mais prazer e mais atenção em atacar as famílias do que atacar a própria igreja. Porque a igreja às vezes esquece até da família. Mas a família está no coração pulsante de Deus. Por
Por isso você tem que defender a sua. Você tem que levar para a sua família amor, carinho, presença. Presença. Não seja ausente. Não esteja lá só de corpo, mas sua mente longe. Não leve problemas do seu serviço para serem resolvidos dentro de casa. Viva a alegria da sua família. Riam juntos, se divirtam. Restaurem a conversa. Eu recebi um WhatsApp na sexta-feira de um marido e ele escreveu um WhatsApp longo para mim. E ele falou assim: pastor, como nós estamos nesse período de busca do avivamento crescendo. E agora eu e minha esposa oramos juntos. Nós nunca tínhamos separado tempo só para nós dois orarmos juntos. E agora nós estamos orando. E ele escreveu assim: ontem nós fizemos a nossa primeira caminhação. Uma caminhada de oração. Só nós dois, andando e orando. Queridos, invista na sua família. Invista. Invista na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Faça um programa juntos. Defenda a sua casa. Não entregue de bandeja para o diabo e para o mundo, porque o mundo vai engolir a sua família. Ah, ele não tem dó. O que o mundo quer é que você compre. Compre, compre, compre. Um dia eu comprei um trenzinho qualquer num site chinês aí, que chama Home. Aí agora eles me mandam e-mail todo dia. Aí eu entrei no e-mail hoje para mandar um e-mail para o Eli da mensagem. E aí chegou na hora que eu estava lá, um e-mail desse Home lá. E estava dizendo assim: você jamais será feliz se você não tiver um chuveiro com luzes. Você acredita? E eu pensei assim: meu Deus, eu preciso conhecer isso. Foi a primeira coisa. Minha primeira tentação foi clicar no título do e-mail para descobrir como é um chuveiro com luzes. É isso que o mundo quer fazer com você. O mundo vai te apresentar um celular e vai mostrar para você que você não vai ser feliz. Vai mostrar para o seu filho que ele não vai ser feliz sem um brinquedo. Vai mostrar para um jovem que ele não vai ser feliz sem um carro. Vai mostrar para uma jovem que ela não vai ser feliz sem o shampoo. Porque o que o mundo quer é destruir a sua casa. E dali a pouco todo o nosso prazer está num bem material. E nós esquecemos do primeiro valor do Natal. O bem máximo é o ser humano. A família é uma bênção. Defenda a sua casa. Sabe o que vocês precisam para serem felizes? Um do outro. Talvez você esteja vivendo um problema sério de enfermidade. Talvez você esteja vivendo um problema sério de dívida. Não interessa, o que você precisa para ser feliz é um do outro. Com dívida, com enfermidade, com problema, não interessa. Se você tem o seu marido, a sua esposa, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, o que você precisa é um do outro e não te falta mais nada. E se Jesus estiver presente, o vinho vai ser melhor ainda amanhã. Porque é assim que ele trabalha. Então valorize a sua família. Se você está do lado de algum familiar seu, marido, pai, filho, mãe, tio, sei lá, vire para ele agora e fale assim: você é o bem mais importante que eu tenho. Pode falar, se for aí alguém da sua casa. O Natal nos ensina que o bem mais importante é o ser humano. O verdadeiro valor da humildade é abrir mão dos direitos. Que a sociedade mais perfeita é a família. Em último lugar, o Natal define a revelação mais surpreendente da história. Existe um Deus que se importa comigo. Queridos, esta é a revelação mais surpreendente da história. Existe um Deus que se preocupa com você. Sabe, irmãos, nós pecamos porque nós nos esquecemos que há um Deus vivo e verdadeiro.
Porque se nós tivéssemos consciência do Deus vivo e verdadeiro, nós jamais iríamos pecar. Jamais. Você jamais iria pecar se a luz gloriosa de Deus brilhasse perto de você. Você jamais iria pecar se um milagre estivesse em efervescência ao seu lado. Porque, queridos, a divindade tem o poder de inibir o homem. Mas o Senhor não quer se revelar um Deus cuja divindade só é manifesta em atitudes gloriosas e miraculosas. Porque o verdadeiro valor do Deus que nós cremos é a amizade. É isso que Deus quer. Deus quer ser seu amigo. E sabe o que me assusta? Existem cristãos que não querem um Deus amigo. Eles querem um Deus idolatrado, um Deus cheio de glória, um Deus que brilhe, um Deus que revele, que a casa trema. Mas, queridos, o verdadeiro valor do cristianismo é esse: Deus é amigo. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Filipe, um dos discípulos de Jesus, queria um Deus desses que faz e acontece coisas sobrenaturais. E ele falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, na simplicidade humilde dele, disse assim: Filipe, meu querido, eu estou há tanto tempo com você. Eu ando com você, eu como com você. Às vezes nós tomamos café juntos. E você ainda não me viu? Porque às vezes nós não queremos um Deus que seja só amigo. Mas, queridos, esse é o valor de Deus, é o valor do amigo. Porque quem se importa conosco são os amigos. São aqueles com quem nós temos relacionamento. São aqueles que realmente vão nos acompanhar depois que a primeira semana do luto passar. Amigos são assim. O verdadeiro valor do Deus que nós cremos é que Ele nos acompanha, Ele se importa conosco. Deus se importa com você. Mesmo que você tenha se esquecido dEle, mesmo que você esteja frio na fé, mesmo que você tenha escolhido pecar, mesmo que você tenha se distanciado dEle, Ele se importa com você. Ele ama você. Ele quer abraçar você e quer dividir a vida dele com você e a sua com ele, dia a dia. Ele quer conversar com você, falar no seu ouvido e ouvir o que você tem para dizer, porque ele se importa conosco. Senão, ele não tinha descido a essa terra. Sabe qual era a necessidade de Deus se encarnar e descer a essa terra? Nenhuma. Ele não tinha a menor necessidade em si mesmo. Ele fez isso por puro amor. Porque ele olhou para você do jeito que você é e falou assim: vale a pena investir nesse homem, nessa mulher. Vale a pena. Ele é importante para mim. E, queridos, esse é o Jesus que eu tenho descoberto na minha vida. Não é o Jesus mais popular das igrejas, não é o Jesus mais popular dos cristãos, porque o Jesus mais popular dos cristãos é o Jesus do domingo. Não o Jesus que está comigo todos os dias, que me cutuca e fala assim: está errado, faz isso não. Se humilhe agora. Eu tenho uma coisa nova para te ensinar. Queridos, Jesus é Deus amigo. E foi isso que ele veio ensinar. Ah, irmãos, eu gosto de deixar a minha mente viajar. Quando o coral começou a cantar e projetou as imagens de José e Maria e andando, eu fiquei pensando naquelas vilas de antigamente. E Jesus veio fazer exatamente isso. O nascimento de Jesus é a revelação dele se importando com as pessoas.
Ele convidou pastores para participarem. E os pastores não eram nada mais, nada menos do que a classe social mais rejeitada. Sabia disso? Entre os próprios judeus, até judeu tinha vergonha de pastor de ovelhas. Se não, pastor de ovelhas não conta como gente. E de repente um coral de anjos, enviado do céu, não vai tocar no meio das autoridades. Vai tocar para pastores, cantar. Uma banda, Lucão, tocando lá, sei lá o quê. E eles cantando, glória a Deus, nas maiores alturas. Magos vieram do Oriente. Pessoas que os judeus pensavam assim, não, esses nunca vão receber uma revelação de Deus, porque são completamente diferentes. Saíram lá do Oriente, cavalgaram semanas e trouxeram os seus presentes. Esse é o Deus que se importa com as pessoas. Esse é o Deus que se importa com você e se importa com aqueles que estão lá fora. Se o seu Natal for voltado só para você mesmo, você não entendeu o valor do Natal. Mas se você começar a viver a partir de hoje um evangelho que se importa com gente, que coloca as pessoas em primeiro lugar, que usa a sua força, querido adolescente, agora que você vai entrar de férias. Em vez de você entrar de férias e ficar pensando só no que você pode fazer, pensar naquilo que você pode fazer pelos outros. Visitar o Gátimo, visitar aí alguma creche, algum local que acolhe idosos, visitar o Reginaldo que está lá no cantinho, né, Reginaldo? Vai lá, vocês podem juntar, vocês vão ter tempo. É isso que o Natal faz. O Natal verdadeiro de Jesus tira o foco da minha pessoa e coloca o foco no outro. E eu passo a me importar com o outro, assim como Deus se importa comigo. Deus se importa com você hoje. E Ele quer mudar a sua história. Eu quero terminar dizendo isso a você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar a sua história. O aniversário é dele. Mas só existe um presente que satisfaz a Jesus Cristo. Sabia disso? Só existe um presente digno de Cristo Jesus. Não existe nada mais. Não tem nada que o ser humano possa produzir. Camaro, você fala, Jesus trouxe um Camaro para o Senhor. Não serve. Perfume francês mais caro, que uma gota que você pingar deixa você cheirosa um mês. Não serve. O único presente que agrada a Cristo Jesus é o seu coração. Se você quer honrar Jesus, você tem que dar a Ele o seu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar pela sua vida. Eu não conheço a sua vida, meu amado, minha amada. Não conheço mesmo. Mas eu sei que o Senhor Jesus quer o seu coração. Nós estamos começando o mês de dezembro nessa igreja, dispostos a ressaltar o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo. E nesse primeiro domingo do mês eu quero convidar você que ainda não deu a Jesus o seu coração, que ainda não deu a Ele o único presente que de fato pode satisfazê-lo. Se você quer dar a Ele a sua vida hoje, se você quer entregar de fato, independente de quem esteja do seu lado, mas você entendeu que Jesus veio por sua causa, e você quer viver para Ele a partir de hoje, eu quero convidar você a se entregar a Jesus Cristo nessa hora, neste instante. E se você quer fazer isso, eu convido você a ficar em pé no seu lugar, onde você está, porque eu quero orar por você. Se for o seu desejo, vença a vergonha, vença qualquer coisa que te impeça. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você nesta hora. Se você deseja entregar o seu coração a Cristo Jesus neste instante.
Pai querido e amado, eu quero orar pelas pessoas que estão de pé, meu Deus. Quero pedir que o Senhor possa visitá-las com a presença santa do Senhor e trazer sobre elas a tua graça, trazer sobre elas a tua paz. Ah, meu Deus, é exatamente isso que o Senhor deseja de nós, as nossas vidas. E não tem nada que eu possa comprar numa loja para entregar a Ti, Senhor. Mas eu tenho dentro de mim a minha vida. E estes meus amados e amadas que estão de pé, estão fazendo isso agora. Toma a vida deles nas Tuas mãos. Toma e abraça com carinho. E meu Deus, faz valer na vida deles a Tua presença. Espírito de Deus, envia luz e graça sobre cada um dos Teus filhos que estão de pé. E que eles tenham a vida visitada por uma novidade a partir de hoje. Eu os abençoo. Deixo sobre eles a Tua paz. Deixo sobre eles a Tua força e a Tua graça. E que eles sejam fortalecidos a partir de hoje pela Tua santa e bendita presença. Esta é a oração que eu faço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Que Deus abençoe vocês. Te fortaleça e te sustente. No nome de Jesus Cristo.